Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60. Depois que Vingadores de 2012 mostrou um filme ao mesmo tempo família e com cenas um tanto quanto intensas relacionadas ao Incrível Hulk, a Marvel obviamente faria uma sequência do mesmo, que seria titulado Os Vingadores: A Era de Ultron. E conforme o que eu vou ler aqui nas curiosidades sobre o filme, esse filme deveria ser diferente dos Vingadores. Mas o título desse vídeo já é bem sugestivo: a farsa chamada A Era de Ultron. E quando eu digo farsa, é que esse filme é a maior farsa e tentativa de marketing da Marvel Studios, que na verdade apresentou um trailer que eu considero um dos melhores trailers, o trailer mais obscuro, soturno que eu já vi nessa leva de filmes de super-heróis. Porque o filme de Avengers Age of Ultron, ou Os Vingadores: A Era de Ultron, né, a sequência dos Vingadores, é um trailer totalmente sinistro, com uma trilha sonora de fundo, né, a música que eles utilizaram de fundo, a trilha totalmente sinistra, e até mesmo com imagens obscuras que a gente pensa que vai causar algum efeito danoso nesses personagens, onde eles passariam a ficar abalados, né, com o que viria a acontecer. O filme ele apresenta a inteligência artificial chamada Ultron, que nos quadrinhos é um vilão iminente, né, da Marvel Comics. Teve boas fases, umas fases mais ou menos, mas outras ele conseguiu obter um grande destaque, que é um grande vilão, né, inteligência artificial. É uma inteligência que foi criada ao mesmo tempo pelo... na verdade, né, acho que foi criada pelo Tony Stark como uma espécie de cidade do amanhã, né, porque o outro representava a evolução tecnológica que iria nos proteger no futuro, né? A invenção, né? Um passo além do que Tony Stark e o Homem de Ferro queria, na verdade. E nesse meio tempo aí, né, onde o Tony Stark cria, ele também combina com o Bruce Banner, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Bruce Banner de criar uma armadura reforçada chamada Hulkbuster para impedir o Hulk em momentos em que a fúria dele alcançasse um nível onde ele não teria nenhum controle sobre o monstro que ele se transforma. E essa armadura ela iria tentar conter o Hulk, né? Bom, eu vou ler algumas curiosidades aqui sobre o filme, que vocês tenham uma base aqui do que estou falando. Mark Ruffalo afirmou que o Hulk havia evoluído desde o filme anterior e estava um pouco mais complexo. Ruffalo explicou que um confronto está se formando entre Banner e o Hulk, dizendo: há uma coisa muito legal acontecendo. O Hulk tem tanto medo do Banner quanto o próprio Banner tem medo do Hulk. Eles precisam de alguma forma fazer as pazes um com o outro. Durante as filmagens em Londres, Ruffalo disse que o Whedon ainda não havia lhe dado nenhuma das falas do Hulk. O Whedon, né, o Josh Whedon, que escreveu e dirigiu Os Vingadores anteriores, de 2012, que ele volta aqui. O Whedon explicou mais tarde que escreveu os diálogos do Hulk espontaneamente, dizendo: o que torna o Hulk tão difícil de escrever é que você finge que ele é um lobisomem quando ele é um super-herói. Você quer o contrário. Então a questão é, como ele progrediu? Como podemos mudar o que o Hulk faz? E isso não acontece apenas no roteiro, acontece a cada momento. De acordo com o Mark Ruffalo, sua interpretação do Incrível Hulk é inspirada nos quadrinhos do Hulk de Peter David, onde o Incrível Hulk e Bruce Banner eram um caso de dupla personalidade. Aqui o Ruffalo diz, né, abre aspas, há uma coisa muito legal acontecendo no filme. Aí eu já disse aqui, né, enfim, já ressaltei algumas curiosidades aqui. Ele disse que tem muita coisa legal acontecendo no filme e tudo mais, que o Hulk tem tanto medo do Banner quanto o Banner tem medo do Hulk, ambos são obviamente a mesma pessoa, e eles precisam de alguma forma fazer as pazes, e esse confronto está sendo desenvolvido ao longo do filme. Aqui a última curiosidade: durante a luta entre o Homem de Ferro e o Incrível Hulk,
O Incrível Hulk originalmente ficaria cinza, uma homenagem à cor original escolhida para o Incrível Hulk, quando ele estreou na Marvel Comics. Enfim, né, algumas pequenas curiosidades aqui para não tomar muito tempo do vídeo, para eu tecer alguns comentários sobre esse filme. Bom, eles tentaram de fato deixar o Hulk mais cinza. A Industrial Light Magic, a ILM, ela passaria por uma renovação, né, essa computação gráfica que desde o Hulk de 2003 do Ang Lee estava trabalhando ali e voltou a trabalhar no Hulk nos Vingadores de 2012. Então ela passaria por uma renovação. A captura de movimentos do Mark Ruffalo seria a mesma captura de movimentos de Planeta do Macaco. Andy Serkis, ele faria a captura de movimentos e tudo mais. Enfim, né, tudo isso dito, que o Hulk, né, estaria mais complexo, mas quando a gente vê, tirando o trailer, que é um trailer, na minha opinião, escatológico, que a gente nunca vai ver o que a gente viu no trailer, nos cinemas, né, no conteúdo mesmo do filme, né, no resultado final. Tirando o trailer escatológico, esse filme é uma perfeita farsa. Esse filme é uma perfeita farsa. É uma tentativa de marketing da Marvel, que ela inclusive conseguiu, com aquele trailer obscuro, atrair, né, atrair o público para as salas de cinema. Inclusive eu fui atraído, eu fui um dos idiotas que fui atraído, né, para assistir essa bomba, que na minha opinião é um filme totalmente desprezível. Então a Marvel conseguiu esse feito usando do marketing do filme para atrair o público para as salas de cinema, quando na verdade o público não viria o mesmo filme que o trailer soturno apresentou, né? Que aquele trailer é muito obscuro e muitos, incluído esse que vos fala, gostaria de ver o que é apresentado no trailer na tela, né? A gente quer ver o que foi apresentado no trailer na tela, mas isso não aconteceu. Porque a Marvel, dizendo daqui de uma forma até um tanto obscena, foi filha da puta com as pessoas que depositaram confiança nela. Só que ela pensou desse jeito: ó, é o seguinte, nós já temos o nosso público em mãos, eles confiam em nós, e qualquer coisa que a gente fizer aqui, eles vão tentar justificar da melhor forma possível, e a gente vai continuar construindo essa cronologia, né, cinematográfica, infundindo mais personagens, né, que é o que realmente esse filme faz aqui. Eles infundem o Visão, né, traz o Visão ali, um Citezoide da Marvel Comics, né, das histórias em quadrinhos, traz o personagem Pietro, Mercúrio, e a Feiticeira Escarlate, que seria vivida pela Elizabeth Olsen, né? Que, na minha opinião, a Elizabeth Olsen é uma gracinha de pessoa. Ela é bonita, ela é sexy, ela é gostosinha, mas infelizmente foi totalmente, vamos dizer assim, rebaixada do personagem dela, porque na verdade foi usada, né? Enquanto o Edward Norton, ele infelizmente foi usado como cachorro, aqui a Elizabeth Olsen foi usada como cachorrinha ali da Marvel Studios, uma espécie de mascote, né? Ambos mascotes. Só que a personagem da Elizabeth Olsen, ela simplesmente é colocada na trama do filme para integrar o que seria, né, a formação de uns novos Vingadores, né? Aquela fase bosta que, inclusive, dos quadrinhos foi escrita pelo Brian Michael Bendis, né? Enfim, eu não gosto, nunca gostei. Então, esse foi o propósito da Marvel, né? A Marvel simplesmente cagou na cara das pessoas, e eu vejo esse filme, A Era de Ultron, como uma pré-desconstrução do que viria em seguida, porque tudo que viria a seguida relacionado ao Hulk, né, que eu deixo ele aqui com a maior desconstrução que a Marvel já fez, né, na história do cinema, de filmes de super-heróis ou de adaptações de histórias em quadrinhos, o que representaria a maior desconstrução que a gente viria nas telas de cinema, né? Enfim, nada mais daria certo ali. O Hulk depois disso se transformou numa piada de mau gosto, e mais ainda, o que me deixa mais com raiva desse filme, né, na verdade eu desprezo totalmente essa bosta, tá? Eu desprezo totalmente essa carniça, é que a pessoa do Mark Ruffalo, né, enquanto ele estava quieto ali nos Vingadores de 2012, fazendo o que ele tinha de fazer com
o roteiro que foi lhe dado, né, até mesmo o caráter dele passou a ser questionado, porque eu lembro que eu vi algumas entrevistas desse cara, e quando as pessoas perguntaram, como é que vai ser o Hulk, Bruce Banner, vai ser mais complexo mesmo, o cara fazia uma cara de cu ali, e ele não sabia, né, ele não podia revelar que a Marvel estava meio que preparando uma pegadinha para os fãs, para enfiar, né, uma trolha no rabo dos mesmos e falar, nós aqui comandamos aqui, apresentamos esse filme, exatamente isso que nós vamos apresentar, e vocês vão continuar acompanhando e vão continuar justificando, e a gente pode fazer qualquer merda aqui que vocês ainda vão ter esperanças à toa. Exatamente isso que eu vi. E o Mark Ruffalo, nessas entrevistas que eu vi na época, ele era praticamente um mongoloide. Não questionava, não falava nada, enquanto o Edward Norton, ele questionava, ele falava, não vamos fazer isso, vamos fazer outras coisas, vamos reescrever esse roteiro, você tá muito bobo, tudo mais. O Mark Ruffalo, ele foi o perfeito cachorrinho ali, né? Ou seja, jogavam ali uma... fala assim, abana o rabinho aí, fica de pezinho, e ficava, né? E em prol de receber um cachê, como já mencionei no vídeo anterior, seria o mesmo da pessoa receber um cachê para vender o próprio corpo, né? Exatamente isso que a Marvel faz aqui. A Marvel considera isso normal, tratar esses atores como se fosse posta. Assim como não deram um personagem maior para o Lou Ferrigno, só usaram o Lou Ferrigno para fazer a voz do Hulk, e usaram o do Edward Norton para tentar resgatar a série de TV do Hulk. E aqui nos Vingadores, né, eles usam de um cara, né, que é o Mark Ruffalo, para ele não questionar nada do que a Marvel está fazendo, e que inclusive o próprio Mark Ruffalo, né, aqui a gente já falando no mau caratismo desse cara, né, que ele se mostrou ser um cara totalmente mau caráter, petista, ativista, o cara é chato pra caralho, que ele mostrou isso depois, tá? Que ele falou que ele tinha um projeto, ele deu, né, a ideia de uma trilogia pro Hulk na Marvel, ou seja, essa trilogia seria o Hulk sendo um idiota, né, no Thor Ragnarok, levando um cacete do Thanos, né, no Vingadores Guerra Infinita, e se transformando no perfeito palhaço no Vingadores Endgame, né, Vingadores Ultimato, e é isso que a gente viu depois ali. Essa foi a história que esse filho da puta, desse petista desgraçado chamado Mark Ruffalo, ele passou a criar, né, junto com a Disney, junto com o ditador Kevin Feige, os produtores da Marvel, e destruiu completamente o personagem. Enfim, né, ainda tem mais um tempinho de vídeo aqui que eu vou resgatar mais algumas coisas, eu vou ressaltar, na verdade, mas ou resgatar, né, porque esse filme foi feito lá em 2015, essa bosta aí, vou resgatar mais algumas coisas dessa atrocidade, né? Temos também a tentativa, né, de uma péssima referência ao confronto do Hulk, que ele perde o controle quando a Feiticeira Escarlate mexe com a mente dele, quando todo mundo achou que o Hulk e o Homem de Ferro teriam um embate ali, meio que lembrando até meio o World War Hulk, o Hulk contra o mundo, o Homem de Ferro simplesmente caga na cara do Hulk e faz aquela gracinha de ficar batendo, socando a cara do Hulk ali, e o Hulk simplesmente recebendo os golpes do Homem de Ferro. Mesmo eles vendo que a cena em si, edifícios desmoronam, uma destruição do caralho, mas tudo é piada, tudo é desconstrução e tudo é fora de contexto. O Robert Downey Jr., que também é na minha opinião, outro filho da puta, ele decidiu participar dessa piada, porque ele fez um filme descompromissado ali, cenas descompromissadas, ele começa a tirar o sarro do Hulk, dando soquinho na cara do Hulk e tudo mais, né? O que eu acho bom é que alguns atores da Marvel, por exemplo, pelo que eu vi, a Elizabeth Olsen, a Scarlett Johansson, tirando, né, o Chris Hemsworth, né, que também mostrou ser um mau caráter do caralho, porque ele vai voltar, né, já porque esses atores, eles não conseguem fazer mais nada que não sejam fazer os mesmos personagens do estúdio da Marvel, ele voltou. Tirando o Chris Evans, acho que o Chris Evans não vai voltar. Enfim, tirando os atores que foram embora, alguns que ficaram ali na Marvel são totalmente mau caráteres, incluindo o próprio Mark Ruffalo, que ele desconstruiu o Hulk. O Thor também foi desconstruído depois e tudo mais. Então, para finalizar esse vídeo, a Era de Ultron, os Vingadores 2 é a maior farsa do que a gente já viu no MCU, né? E eu não vou nem cometer o desprazer de falar o que veio depois, porque a gente já sabe que a desconstrução falou mais alto ali, mas eles cagaram no Hulk, cagaram também outros personagens e poderiam ter feito um filme obscuro, sinistro, que é o que o trailer oficial apresentou, beleza? Vou ficando por aqui, meus caros, encerrando com chave de bosta essa pré-desconstrução da Marvel chamada Os Vingadores, a Era de Ultron.
Um abraço a todos e saudações aos haters.